Bom dia a todos. É um prazer tê-los aqui em nosso webinar hoje. Trouxemos o Dr. Godoy, que está aqui conosco hoje para falar pessoalmente com vocês, pessoalmente não, né, mas virtualmente com vocês sobre a liminar que permite que as empresas, então, façam uma significativa economia aí com relação ao pagamento de terceiros, né? E a ideia aqui é que a gente possa tirar as dúvidas que muitas empresas vêm tendo em relação à aplicabilidade dessa liminar, né? E saber como é que ela está aí já em vigor, né? Porque todo mês as empresas me perguntam: e aí, está em vigor, Robson? Continua em vigor? Então, hoje vocês terão a oportunidade de poder tirar as dúvidas. O doutor Godoy ele vai fazer uma explanação inicial. Nós vamos abrir um espaço para que vocês possam ir tirando as dúvidas. Vocês podem fazer as perguntas tanto via chat, quanto em qualquer outra forma. Vocês podem pedir a fala levantando a mão, e aí eu permito que vocês façam a fala aqui ao vivo conosco. E também eu vou pedir para que vocês, por gentileza, quem tiver interesse, colocar os dados de vocês aqui no chat. Então, e dessa forma, o doutor Godoy poderá entrar em contato com vocês. Como a gente não tem feito inscrição nos últimos dias, eu prefiro até realmente aqui ao vivo pedir essa autorização a vocês, para que então vocês colocando nome da empresa e um contato que seja ou e-mail ou WhatsApp, o doutor Godoy e a equipe dele poderá falar com vocês até sobre esse assunto e de outras liminares que o CEPROSP vem conquistando. Tá bom? Então, agradeço se vocês fizerem isso para que a gente possa, então, falar com vocês. Tá bom, pessoal? Doutor Godoy, te passo a palavra. Muito obrigado aqui a sua disponibilidade para falar conosco hoje. Bom dia, pessoal. Obrigado aí por quem resolveu perder um tempo do seu dia para ouvir aqui, mas o assunto acho que é do interesse de vocês, né? Então, a ideia é a gente falar um pouco dessa ação judicial movida pelo CEPROSP há 2 anos, uma ação movida em nome de toda a categoria, né, de uma tese importante e que a gente vai aqui não só atualizá-los de como ela está, mas também de explicar qual é o futuro desse assunto, né? Porque acho que é muito relevante, não é sempre que a gente tem a oportunidade de estar podendo explicar para cada um de vocês. Então, achei a ideia do Robson e aqui do CEPROSP muito boa, né? Então, só para a gente começar, Robson, acho que você pode... a gente vai projetar aqui uns slides, é coisa pouca, tá, gente? E, aliás, depois, quem quiser, pode pedir ao CEPROSP, Robson está autorizado que envie esse PowerPoint aí para quem quiser, tá? Ok, obrigado. Isso é muito bom, porque as pessoas têm isso como memória, né? Exatamente. Então, se você puder projetar aí. Então, é só essa primeira página, né? Se puder ir para a próxima. Então, gente, vamos lá. Como talvez alguns saibam, ou todos, ou ninguém, né? Nós somos um escritório de advocacia terceirizado que presta serviços para entidades, né? Para o CEPROSP e também para entidades das quais o CEPROSP faz parte, né? FESESP e CNS, a Confederação Nacional de Serviços. Então, em função dessa parceria, a gente procura, sempre que há uma tese importante, uma tese que as chances de êxito sejam relevantes, a gente procura discutir isso internamente na entidade e ajuizar as ações que a chance de êxito seja, no mínimo, razoável. Tá? Então, o CEPROSP não costuma ajuizar ações em matéria tributária cuja chance de êxito seja muito pequena, né? Justamente porque, como são ações coletivas que abrangem todas as empresas, nem sempre as empresas conseguem se informar adequadamente sobre os riscos que elas estão correndo, então há uma orientação da gente evitar a propositura de ações cuja chance de êxito sejam muito incertas. Não é o caso dessa ação aqui, tá? Então, o que foi pedido nessa ação? Foi impetrado um mandado de segurança em 2020, ou seja, 2 anos atrás, em março de 2020. O número do processo está aí na tela.
E o que foi solicitado nesse processo? O direito das empresas de, ao recolherem as contribuições sociais para as entidades terceiras, né? Ou seja, aquelas entidades que estão dentro lá do recolhimento do INSS, mas o dinheiro não fica com o INSS, né? Por isso que são chamados de contribuições para terceiros, né? Basicamente, são as entidades denominadas INCRA, SESC, SENAC, SEBRAE, que é o Sistema S, né? E o Salário Educação. E o que se pleiteou nessa ação, então, é o direito das empresas de recolher as contribuições devidas a essas entidades, não sobre a folha de salários, como exige a lei, mas sobre um teto de 20 salários mínimos. Então, a alíquota permaneceria a mesma, o que mudaria a base de cálculo, ou seja, em vez de incidir a alíquota sobre o total da folha de salários das empresas, passaria a incidir sobre 20 salários mínimos. Ou seja, depois a gente não precisa passar ainda para a próxima página, Robson, mas quando a gente passar tem um exercício só para vocês entenderem, um exercício numérico. Mas é isso que a ação pede. Qual é a base dessa ação, né? O principal, o fundamento? Lembrando que essa ação judicial também o CEPROSP pode enviar a vocês, é só solicitar, o CEPROSP tem a cópia da petição inicial, mas de qualquer forma vou resumir aqui rapidamente de forma fácil para que todo mundo entenda. Lá nos anos 80 ainda, regime militar, o governo federal, imaginando que pudesse conseguir uma maior formalização do trabalho, ele fez 2 decretos. Um decreto que dizia que as empresas não precisavam mais pagar os 20% de cota patronal sobre o INSS, ou seja, isentando, né, a famosa desoneração da folha, que tanto se fala hoje. Isso foi feito lá na década de 80. E um outro decreto dizendo que as contribuições aos terceiros deveriam incidir sobre 20 salários mínimos. Esses decretos, o da cota patronal foi revogado 2 anos depois, na realidade, porque o governo federal entendeu que não surtiu efeito, ou até que surtiu efeito para aqueles 2 anos e agora não interessava mais. Só que não houve a revogação do decreto que instituiu a base de cálculo dos 20 salários mínimos para os terceiros. E esse decreto, que depois se tornou uma lei, está vigente até hoje, né? Passou a Constituição de 88, veio a Lei da Previdência em 91, a Lei 8.212, e por incrível que pareça, acho que não é nem por desorganização, porque muito provavelmente o governo federal imaginou que essa lei estaria revogada naturalmente, ou seja, veio a Constituição, revogou as legislações que não diziam respeito, que não estavam devidamente em conformidade com a nova Constituição. E essa lei permaneceu até hoje, vocês veem aí, a lei está mencionada aí, essa lei de 81, ou seja, a gente está falando de uma lei de 40 anos atrás. E lá no começo dos anos 2000, algumas empresas foram à justiça, então, para dizer o seguinte: olha, se essa lei está vigente até hoje, eu entendo que eu tenho direito de recolher essas contribuições sobre 20 salários mínimos, não mais sobre a folha de salário. A tese, pessoal, ela, num primeiro momento, o judiciário não reconheceu essa tese, entendeu que a lei estava revogada tacitamente pela Constituição. Então, a jurisprudência sempre foi muito contrária aos contribuintes, só que, para surpresa muito grande, em 2013 e 2014, o assunto chegou no Tribunal Superior, que é a última instância para julgar esse assunto, que é o Superior Tribunal de Justiça, o STJ. E lá no STJ, as decisões começaram a ser proferidas, todas em sentido favorável aos contribuintes, ou seja, todas reconhecendo o teto de 20 salários mínimos.
Para quem não conhece o funcionamento do STJ, em matéria tributária, são duas turmas que julgam os assuntos tributários, a primeira e a segunda turma. Cada turma tem 5 ministros, né? Então são 10 ministros. Desde 2013, todas as decisões do STJ, tanto da primeira quanto da segunda turma, são favoráveis aos contribuintes. Ou seja, poderia-se dizer que a tese estaria pacificada na justiça. E por isso mesmo, o CEPROSP ajuizou a ação. Num primeiro momento, não conseguiu eliminar em primeira instância. O juiz de primeira instância ele tem esse direito, né? Ele pode decidir ainda conforme o entendimento dele. O juiz indeferiu a liminar. Então, nós recorremos ao tribunal aqui de São Paulo, o Tribunal Regional Federal da Terceira Região, que concedeu a liminar no agravo de instrumento, um ano depois, praticamente, né, em abril de 2021. Essa decisão também está à disposição de quem quiser lá no CEPROSP solicitar uma cópia dela para quem não tem. O processo hoje está sobrestado. O que significa isso? O processo está suspenso, porque o STJ entendeu que ele precisa dar uma decisão definitiva sobre o assunto. Nós vamos falar um pouquinho disso mais tarde, para vocês entenderem o contexto. Mas o fato é que hoje a decisão está válida e o processo está suspenso, ou seja, só quando o processo voltar a andar é que essa decisão vai ser analisada novamente e mantida ou revogada. Então, e isso vai depender do que o STJ vier a decidir no que está escrito aí como tema repetitivo 1079. Mas eu vou voltar a falar disso um pouquinho. Rob, você pode passar para a próxima página? Aqui é uma explicação, né, um pouco detalhada, mas só para vocês entenderem, né? Então, como é que faz o cálculo, né, desse benefício, para quem não entendeu ainda? Você calcula 20 salários, né, com base no salário mínimo vigente. Hoje o salário mínimo é de 1.212. Então, a base de cálculo, em vez de ser o total da folha de salários, passa a ser R$ 24.240. Sobre isso, você aplica a alíquota. Então, no exercício aqui embaixo, você tem as alíquotas das contribuições que vão incidir sobre 20 salários mínimos, que é o INCRA, que é 0,2%, o SEBRAE, que é 0,6%, o SESC, que é 1,5%, o SENAC, que é 1%. Nesse exercício aqui, se considerou 2 estabelecimentos, uma matriz e uma filial, cada um fazendo recolhimento separado. Por isso que está multiplicado por 2 aqui. Mas se a empresa tiver um único estabelecimento, vai ser uma única incidência sobre 20 salários mínimos, uma única incidência de cada um dessas entidades. Muito importante salientar um ponto. A decisão do CEPROSP não reconheceu o direito de recolher o salário educação sobre 20 salários mínimos. Ou seja, em geral, a alíquota somada de todos os terceiros é 5,8%. 2,5% do salário educação, 1% do SENAC, 1,5% do SESC, 0,6% do SEBRAE e 0,2% do INCRA, totalizando 5,8%. Nós não conseguimos, nós pedimos, mas não conseguimos. O tribunal entendeu que, como o salário educação tem uma lei específica, essa lei teria revogado a lei lá de 81 em relação ao salário educação. E entendeu, portanto, que a base de 20 salários mínimos só pode ser aplicada às demais entidades, que são essas que estão aí listadas: INCA, SEBRAE, SESC, SENAC. Evidentemente que esse recolhimento pode ser feito dessa forma, para quem quiser seguir a decisão do CEPROSP, mas aí convém mencionar 2 coisas. Uma, existe um procedimento dentro do E-Social para que isso seja feito, tá? Também isso já foi explicado em circular, ele é detalhado, tem uma circular do CEPROSP que detalha a forma com que se faz esse procedimento. Eu não vou entrar nessa seara aqui porque são questões técnicas, mas existe, de fato, uma forma de você fazer isso dentro do E-Social. Não é simplesmente calcular menos e pagar sobre 20 salários mínimos. Você tem que informar o número do processo, tem que informar por que você está recolhendo a menor. Então,
não recolher sobre 20 salários mínimos significa informar a Receita Federal obrigatoriamente que você está se beneficiando de uma decisão judicial. Isso é muito importante, tá? Ou seja, não tem como você fazer isso aqui escondido da Receita Federal. Não que isso alguém quisesse, mas só para deixar claro, você declara que está fazendo esse recolhimento a menor com base numa decisão judicial. Porque a partir desse momento a Receita Federal passa a ter ciência e aí ela vai, de certa forma, periodicamente, principalmente quando vai renovar a certidão, pedir para você atualizá-la se a decisão ainda está válida. Para isso que é informado a Receita Federal. O próprio sistema do E-Social é amarrado, tá, gente? Vocês não conseguem recolher os terceiros a menor sem fazer esses preenchimentos. Vai ficar aparecendo como se fosse um débito. Então, felizmente ou infelizmente, tem um procedimento para se seguir. E também, querendo, o CEPROSP tem esse manualzinho, vamos dizer assim, esse roteiro de como fazer o recolhimento a menor. O segundo ponto que eu queria alertar, que faz parte de toda a explicação, mas é importante, a decisão do CEPROSP não é definitiva. Ou seja, eu não sei quem acompanhou, há mais ou menos um mês atrás, nós fizemos um outro webinar de uma outra decisão do CEPROSP, que é a exclusão do ISS da base de cálculo do PIS/COFINS. Eu estou citando isso porque aquela decisão é definitiva. Essa não é. Tá? A gente está falando aqui de uma liminar, como o Robson colocou bem no começo da nossa apresentação aqui, é uma decisão ainda provisória. Ela está válida, as empresas têm o direito de utilizá-la, mas ela não é definitiva. Ou seja, toda decisão que não é definitiva corre o risco de, em algum momento, ela deixar de existir, ou seja, ela ser cassada, ela ser revogada, esse risco sempre existe. E aí é importante que toda empresa que opte por usar a decisão do CEPROSP tenha plena ciência desse risco, que é o que eu vou colocar agora para vocês, porque envolve o que está acontecendo com essa tese lá no STJ. Tá? Então é muito importante saber os riscos envolvidos. Acho que tem... Rob, se você quiser passar para o próximo slide, tem mais um ponto que eu queria mencionar para vocês. Essa ação do CEPROSP não pede de volta o que foi recolhido a maior nos anos anteriores. Tá? Essa ação é só de 2020 em diante. Então, quem tem pretensão de pleitear de volta o que foi recolhido a mais nos últimos 5 anos, teria que fazer isso individualmente, ou seja, tem que propor uma ação própria para pedir de volta os últimos 5 anos. Tá? Porque a ação do CEPROSP ela vai abranger só a partir de março de 2020. O que é esse slide aqui? É para a gente fechar o contexto da história toda. Eu disse para vocês, para quem está acompanhando aqui desde o começo, que a tese ela caminhou no judiciário sempre de forma desfavorável ao contribuinte, e quando chegou no STJ, é que houve a reviravolta, ou seja, o STJ, e aí está escrito a primeira e a segunda turmas, como eu disse, são as 2 turmas que julgam matéria tributária, ambas entendem que permanece vigente os 20 salários mínimos como base de cálculo das contribuições de terceiros. Inclusive, a decisão do STJ fala do salário educação, ou seja, apesar da decisão do CEPROSP não ter conseguido a base de 20 salários mínimos para o salário educação, a posição do STJ inclui o salário educação, ou seja, o STJ entende que todas as entidades têm base de cálculo de 20 salários mínimos, incluindo o salário educação. Mas como a decisão do CEPROSP, isso não foi obtido, o TRF, o Tribunal aqui de São Paulo, não concordou em relação ao salário educação, quem estiver se beneficiando da adesão do CEPROSP não pode aplicar sobre o salário educação. E aí o que acontece? Apesar do STJ ter decisões, todas as decisões, né? 100% das decisões do STJ são favoráveis aos contribuintes. No entanto, o assunto é muito importante, né, gente? O assunto envolve uma arrecadação gigantesca dessas entidades, né? Quem fica com esse dinheiro não é o governo federal. E porque também
os juízes de primeira e segunda instância continuam decidindo do jeito que eles querem. Então, para entender um pouco como funciona o sistema, né? Apesar do STJ ter jurisprudência unânime favorável, enquanto ele não decidir como um tema repetitivo, por isso que tem esse nome aí nesse slide, tema repetitivo 1079, enquanto o STJ não julgar este assunto como um tema repetitivo, todos os juízes abaixo do STJ, ou seja, primeira e segunda instância, o STJ seria a terceira instância. A primeira e a segunda instância podem decidir do jeito que bem entenderem. E é isso que está acontecendo, ou seja, como a primeira e a segunda instância sempre foram contra essa tese, muitos juízes de primeira e segunda instância continuam dando decisões desfavoráveis às empresas. Isso estava acarretando o seguinte: todas as empresas acabavam recorrendo até chegar no STJ, apesar do STJ já ter dado a posição dele. Por conta disso, o STJ decidiu o quê? Olha, então vamos fazer o seguinte, um caso concreto é o caso do CEPROSP, né? A liminar não foi obtida em primeira instância, foi indeferida, nós conseguimos a liminar em segunda instância, e ainda assim é uma liminar parcial, ou seja, não é uma liminar igual a liminar, entende o STJ. Então, por conta disso, o que o STJ fez? Escolheu 2 processos, que são esses números aí, recursos especiais, um do Ceará e outro do Paraná, para dizer o seguinte: nós vamos, de novo, só que agora, como um repetitivo, julgar este assunto. Aí sim, a primeira e a segunda turma julgam juntos, ou seja, são 10 ministros que vão julgar juntos, os mesmos ministros que, teoricamente, até hoje, só deram decisões favoráveis às empresas, mas eles vão se reunir de novo e falar: olha, definitivamente a nossa posição é essa. E aí o que acontece? Quando for julgado como repetitivo, os juízes de primeira e segunda instância estão obrigados a seguir a decisão do STJ. Ou seja, o juiz não tem mais o direito de decidir conforme a cabeça dele. E aí os processos não chegam mais no STJ, vão acabar em primeira ou em segunda instância. Porém, quando o STJ decidiu que faria esse julgamento, veio a pandemia, gente. E desde a pandemia, não houve mais julgamento presencial no STJ. Eles foram retomados agora em abril. Abril de 2022, estão ocorrendo os primeiros julgamentos presenciais no STJ. Esse caso, por ser um tema repetitivo, vai ser julgado presencialmente pela primeira e a segunda turma juntos, em data ainda não agendada. Tá? Este julgamento precisa ser pautado, e ele ainda não foi. Enquanto ele não for julgado, como ele foi escolhido como tema repetitivo, todos os processos do Brasil devem ser suspensos. E é exatamente isso que aconteceu no processo do CEPROSP. Ou seja, o juiz de primeira instância parou o processo. Falou: olha, como o STJ elegeu este caso para tema repetitivo, o processo tem que parar. E o processo parou. Então, essa é uma questão muito importante por 2 motivos. Primeiro, porque, de certa forma, significa que a decisão vai continuar vigente até o STJ decidir o assunto. Para vocês terem uma ideia de como a questão é confusa, né? Aqui no escritório, por exemplo, a gente tem decisões indeferidas que a gente não conseguiu eliminar e o processo também foi suspenso. Então, neste caso, as empresas vão ter uma liminar indeferida até o processo até o STJ decidir o caso. Diferente do caso do CEPROSP, né? O processo foi suspenso há exatamente 1 ano atrás, em abril de 21. O caso do CEPROSP vai continuar com decisão favorável até o STJ decidir. E aí, também tem mais um ponto importante. Mas, Ricardo, se você está falando que a jurisprudência do STJ, se até hoje todos os ministros só dando decisões favoráveis, é uma causa ganha. Então, na teoria, seria.
né? Seria. O STJ só se reuniria para confirmar a jurisprudência dele. Mas, infelizmente, ente judiciário não é assim, né? Tudo pode acontecer. É uma tendência que o STJ confirme a tese a favor dos contribuintes? Sim, é uma tendência. Ser uma tendência não significa que é uma certeza. Tá? Isso é muito importante. Porque aí vai voltar aquele meu comentário do começo, ou seja, existe ainda o risco do STJ julgar de forma desfavorável às empresas, e aí o processo do CEPROSP vai perder, ou seja, a decisão favorável vai ser revogada. E a decisão sendo revogada, quem usufruiu da decisão vai ter um débito, sim, em aberto. Eu vi até que fizeram já perguntas aqui, como o Robson esclareceu, as perguntas todas, tá, gente? Vocês fiquem calmos, a gente vai responder todas assim que eu terminar aqui de explanar. Então, em função desse risco, é muito importante que as empresas saibam exatamente o risco que elas estão correndo. Como eu repito, a tendência é o STJ confirmar a sua jurisprudência, mas não há como ter certeza disso. Justamente porque não há como ter certeza disso, a Confederação Nacional de Serviços, ou seja, CNS, da entidade, né, de grau superior da qual o CEPROSP faz parte, entrou nesse repetitivo para participar do julgamento. Então, nós, como advogados, estamos representando a CNS no processo que vai ser julgado. Ou seja, a CNS vai representar lá todas as empresas de serviços para defender a tese em favor das empresas. Obviamente, isso também não significa que porque a CNS está lá, a gente vai ganhar o caso. Mas é porque o assunto é muito importante. Tá? Então, assim, Robson, eu acho que nem tem mais slide. Isso, aí é só os dados do escritório, mas isso depois a gente pode passar. Acho que pode até parar de projetar, Robson, que eu consigo ver aqui as perguntas. Melhor. Só vou pedir novamente para o pessoal aqui que ainda não informou, informar os seus dados para que a gente possa encaminhar o material e a gente também possa ter um contato diretamente com vocês, não só sobre esse assunto, mas também tem outros em que o escritório do Godoy também já está também cuidando, né? Por exemplo, a outra liminar que já foi transitada e julgado, né? Então tem esses assuntos ainda suscitam muita dúvida, né, doutor? Então, eu peço que vocês coloquem para nós aqui o contato de vocês, tá bom? Esse contato ele tem como efeito consentimento e o uso é restrito somente para esse assunto, tá, pessoal? Uma vez utilizado esse tipo de contato, a gente descarta totalmente. Então, eu agradeço pela atenção de todos vocês, tá? E você já quer abrir, doutor Godoy, para... Posso. Sim. Era assim, um resumo da tese, da ação do CEPROSP, era isso que eu tinha para falar para vocês. Então, vocês fiquem à vontade para perguntar o que quiserem. Eu vou começar aqui a ler as perguntas que foram feitas no chat. Como disse o Robson, podem fazer perguntas no chat, mas se quiserem fazer pergunta em áudio, basta levantar a mão que ele libera o áudio de quem quiser falar, tá? Eu não mordo, então não se preocupem em fazer a pergunta ao vivo, se preferirem. O Marcos... levanta a mão que eu já permito fala, tá bom? Quando quem levantar a mão, eu vou permitindo a fala e vocês vão fazendo a pergunta aqui ao vivo. E também via chat, a gente vai aqui lendo em conjunto para ir respondendo. O Marcos fez uma pergunta, né? Exato. O Marcos, a primeira pergunta aqui, parte dela já foi abordada, mas vamos lá. Ela sendo revogada, a liminar, né? Os recolhimentos feitos a menor no período em que estava vigente deverão ser pagos com multa e juros? Sim, com juros, com certeza, juros Selic, né? O tributo não recolhido, mesmo com liminar, ele é atualizado com Selic. E a multa, Marcos, ela funciona da seguinte forma: se depois que a liminar é revogada, você paga à vista em até 30 dias da revogação da liminar, não tem multa, tá? Se você paga depois dos 30 dias, vai ter a multa de 20% sobre o valor principal. Se você simplesmente não paga, né, então passa os 30 dias, você não pagou, então você já perdeu a chance de pagar sem multa. Passou dos 30 dias, teria multa de 20%, mas você também não foi lá e pagou, continuou com o débito em aberto,
Se a Receita Federal te cobrar, ela pode impor uma multa de até 75%. Então, a recomendação sempre é que as empresas, na medida do possível, paguem dentro dos 30 dias, ou façam o pagamento depois com a multa de 20%, parcelando, se for o caso, né? O parcelamento vigente hoje é o parcelamento chamado ordinário, que é o parcelamento de 60 meses com multa de 20%. Então, depois dos 30 dias, tem multa de 20%. Se a empresa não fizer nada, corre o risco dela ser autuada pela Receita Federal e aí a multa pode aumentar até 75%. Tá? Aqui tem... mas o Marcos ainda continua aqui. Conseguimos utilizar a liminar e, ao mesmo tempo, depositar a diferença em juízo e, dessa maneira, não correr risco de multa e juros? Sim, é possível. É possível fazer esse depósito judicial no processo do CEPROSP. A gente tem que orientar vocês, porque é aberta uma conta em nome da empresa, uma conta no banco do juízo, né? O titular passa a ser a vara do fórum onde está o processo. Os depósitos hoje são feitos via TED judicial, então, antigamente, né, para quem em algum momento acompanhou isso, antigamente os depósitos eram feitos à moda antiga, você tinha que ir lá com cheque fazer o depósito no banco. Hoje é TED judicial. A primeiro depósito dá um pouco de trabalho, porque tem que abrir conta e orientar como é que faz a TED judicial. Muitos gerentes de banco não conhecem ainda como faz a TED judicial, mas é bem simples. E a partir do primeiro, o depósito judicial é praticamente automático. Vocês não precisariam nem da nossa ajuda a partir do segundo depósito, porque é tudo automático. Você vai fazendo e depositando mensalmente. Tá? E, de fato, feito o depósito judicial, você está livre de qualquer acréscimo. Então, quem faz o depósito judicial hoje e amanhã a liminar é revogada, ele está com o tributo pago. Né? O depósito judicial equivale ao pagamento. Então, você perde, mas não é obrigado a ter que pagar nem multa nem juros. É uma provisão, né? Acho que a maioria de vocês já deve conhecer. O CEPROSP, a empresa que resolve usar a liminar do CEPROSP, ela pode provisionar dentro da sua própria empresa, né? Pode provisionar contabilmente, pode provisionar financeiramente, ou seja, em vez de depositar em juízo, você guarda o dinheiro, né, de certa forma, para ter esse dinheiro se uma liminar for revogada, ou você pode fazer o depósito judicial. São as formas clássicas de provisão. Né? A provisão é o método, digamos assim, precavido de se usufruir de uma liminar. Tá? Não é obrigatório, óbvio. Fica a critério de cada empresa tem um perfil, cada empresa tem uma forma de gerenciar o seu próprio negócio. Tá? Marcos, não sei se eu respondi todas as suas perguntas, mas vou continuar aqui. A Vanessa está perguntando: temos empresa de outros segmentos que não são do CEPROSP. Como o julgamento do STJ está sobrestado, significa que mesmo que eu entre com a ação para essas outras empresas, não terei julgamento dessa nova ação? Boa pergunta, Vanessa, porque aqui entra uma questão técnica. Em princípio, o judiciário é meio bagunçado, né? Em princípio, o juiz é obrigado a analisar o pedido de liminar para depois suspender. Isso está acontecendo. A gente até tem alguns casos aqui que o juiz não quis analisar a liminar e já quis suspender de uma vez. A gente recorreu e conseguiu que a liminar fosse analisada. A grande maioria dos casos, o juiz analisa sim, depois ele suspende. Então, é como se ele fosse obrigado a dar a prestação jurisdicional inicial para depois, então, suspender. Tá? Ou seja, ainda dá para conseguir uma liminar. Tá? Pode ser que ela seja indeferida, porque, como eu comentei aqui com vocês, tem muitos juízes ainda em primeira e segunda instância que são contra a tese, independente da jurisprudência do STJ. Mas acho sim que é possível não, a chance de ganhar uma decisão, de ter a decisão analisada é grande. Tá? Não posso dizer para você que é certeza absoluta, mas é mais provável que você consiga, numa nova ação, ter a decisão analisada assim. Tá? Espero ter respondido.
O O Robson, Edilson, as o perguntas Edilson feitas... tá pedindo a fala. Eu vou permitir fala para o Edilson, tá? Tá bom. Olá, Edilson, o seu microfone está desligado, você pode fazer sua pergunta, ok? Oi, bom dia. Estão me ouvindo aí agora? Estamos. Sim. Tá. Bom dia aí a todos. Doutor, achei melhor até levantar a mão para poder falar, acho que ficaria melhor para tirar dúvida. Com relação à base de cálculo, que o senhor, no segundo slide, colocou lá os 24.240 e os percentuais de cada recolhimento, de 1%, 1,5%, 0,2%, enfim. Pelo que eu entendi, a base, então, é sobre os 24.240 para cada item daquele que eu estou recolhendo. Mas no exemplo do terceiro, se o meu total for superior, eu não vou usar o meu total da folha. Então, sempre a minha base vai ser em cima dos 24.240, que é 20 vezes o salário mínimo. É isso? Exatamente, Edilson. Então, assim, se você tiver uma folha, né, de salários superior a 24 mil, você já tem algum ganho com a decisão do CEPROSP. Mas é exatamente essa conta. A base de cálculo ela fica congelada pelo ano inteiro, porque como o salário mínimo só reajustado no final do ano, né, para vigir a partir de janeiro de 2023, por exemplo, em 2022 a base vai ser sempre a mesma. Pouco importa se você tem 10, 15 ou 1.000 funcionários. Então, para essa situação, nós não utilizaríamos a base da folha, e sim os 24.240 atual. Exatamente. Aí você usaria só a base de folha para o salário educação. Sim, tá, entendi. Porque, como eu expliquei, o salário educação a gente não conseguiu na liminar. Ok. Tá? Então, assim, como 99% das empresas têm a mesma alíquota, é 5,8%, é como se fosse 2,5% do salário educação sobre o total da folha e 3,3% sobre 20 salários mínimos. Tá bom. Obrigado, ficou claro. Para cada R$1 acima de 24, você estará economizando 3,3%. Essa aqui é a conta. Tá certo. Obrigado. Deus, obrigado. Mais alguém? Então, Robson, aqui no chat não tem mais nenhuma pergunta. Eu tô aqui fazendo uma busca. Ninguém mais tem dúvidas? Doutora Ana Mouraria, quanto tempo também? Prazer ter aqui conosco, hein? Mais alguém? Eu acho que o Flávio está perguntando aqui, se a empresa possui débitos com a Receita. Flávio, qual que é a sua dúvida? Acho melhor se você puder desenvolver um pouco melhor, porque... Você quer fazer a fala aqui direto, Flávio? Fica mais fácil, não? Se ela pode abater os débitos. Então, Flávio, aí a questão é um pouco mais complexa. Vamos lá. A gente ainda não está falando dos créditos, né? Ou seja, o que você recolheu a mais. Porque é uma consequência, né? Se você tem uma decisão que diz que você tem direito a recolher menos do que você está recolhendo, então significa que o que você recolheu a mais nos últimos 5 anos porque é o período de prescrição, você teria direito a pegar de volta. Essa ação não aborda esse período, tá? Essa ação é só de 2020 para cá. Se você, nos últimos 2 anos, não usou essa ação, essa liminar, você, teoricamente, está recolhendo a mais. Em algum momento, quando o processo acabar, você vai ter direito a pegar esse período todo de volta, 2020 para cá, até o final da ação. Aí sim, este crédito você pode usar para abater débitos da Receita Federal. Por enquanto, não tem o que fazer. No enquanto, a única coisa que você tem para fazer hoje com os débitos é o seguinte: se for débitos de terceiros, ou seja, se a empresa tiver terceiros, contribuições aos terceiros não recolhidas, por exemplo, o débito dela é menor, né? Se você não recolheu 5,8 sobre o total da folha em algum mês, na realidade você não está devendo 5,8 sobre o total da folha, você está devendo 5,8 sobre... Você está devendo 2,5 sobre o total da folha e 3,3 sobre 20 salários mínimos. Ou seja, você consegue reduzir
uma parte do débito, desde que o débito seja débito de terceiros. Agora, abater de outros tributos, isso é só quando a gente tiver crédito. E aqui ainda não estamos falando de crédito, porque para ter crédito dependeria do trânsito em julgado da decisão judicial, ou seja, o final da ação. Acho que o Flávio quer perguntar melhor, né? Você abriu para ele aí, Robson? Eu estou abrindo para o Flávio, caso ele queira fazer algum complemento da dúvida dele, tá, Flávio? Se você quiser, só ligar seu microfone, você já pode falar conosco aqui direto, tá bom? Ele até respondeu aqui que entendeu já. Ah, tá bom, então. Tá ótimo. Costumo colocar aqui, porque de repente a pessoa quer interagir, né? Então eu vou desativar aqui a fala, tá? O Robson, acho que, assim, né, aparentemente, me parece que o assunto está resolvido. Acho importante, né, dar um recado, ou seja, a novidade só vai acontecer quando o STJ decidir. Assim, vocês vão ser notificados via circulares, assim que o STJ pautar o julgamento, a gente vai comunicar às empresas todas de que, olha, vai ser julgado, fiquem atentos, né? Porque essa é uma decisão relevante. Se o STJ decidir a favor, maravilha, decisão do CEPROSP vai ser mantida, vai ser confirmada e a gente vai ganhar ação. Se o STJ decidir contra, é um problema. A decisão do CEPROSP, em algum momento rápido, vai ser revogada. Ou seja, mesmo que o STJ decida contra, não significa que está todo mundo devendo imediatamente. Precisa que a decisão do STJ reflita no processo do CEPROSP, ou seja, precisa que no processo do CEPROSP a liminar seja cassada. Isso não é imediato, isso demora 1, 2, 3, 6 meses. Mas é importante porque a gente já sabe o destino do processo. Então, assim que o STJ pautar o julgamento, a gente vai comunicar, e assim que o STJ julgar, a gente também vai comunicar. E aí, se for preciso, a gente até faz um novo webinar, né, Robson, para explicar as consequências da decisão a favor ou contra e repassar aqui tudo que a gente está falando de novo. Eu tenho recebido, doutor Godoy, muitas empresas que estão realmente utilizando dessa liminar, e aí todos os meses elas me perguntam, Robson, a liminar continua ativa? Então eu acho que seria até um bom momento de informar a todos que, havendo qualquer tipo de alteração nessa liminar, ela sendo cassada, a gente faz pelo contrário, a gente avisa, né? Então, todo mês. Se a gente não fizer nenhuma manifestação, significa que ela continua ativa, tá, pessoal? Não sei se pode ser dessa forma, doutor Godoy, a gente seguir, porque senão a gente teria que todo mês avisar que eles podem utilizar. E eu me lembro que teve uma empresa que me ligou dizendo que ela não estava conseguindo utilizar, não estava conseguindo, pelo e-social, fazer esse abatimento. Eu falei, olha, confesso que essa parte técnica eu também não vou conseguir te ajudar. E aí, é por isso que eu tenho pedido para vocês aqui os contatos, porque é nesse momento que eu posso pedir para que vocês falem diretamente com a equipe do Dr. Godoy, que inclusive tem uma área técnica que cuida disso junto com ele, né? Que pode estar ajudando vocês, né? É isso, Robson, é isso. E até para fechar aqui a minha fala, né? O escritório está à disposição, meu e-mail, o PowerPoint, os contatos do escritório, tá? Vocês fiquem à vontade. Eu agradeço quem aqui disponibilizou e-mail, nome da empresa. Para nós é uma informação importante. E fiquem à vontade, aqui a gente está prestando serviço para o CEPROSP, então quem precisar de algum esclarecimento, né, não vai precisar pagar por esse esclarecimento, tá? Para deixar claro. E agradeço aí agradeço o tempo de vocês e de novo, Robson, obrigado aí pela oportunidade. Doutor Godoy, eu que agradeço a sua participação, a explanação aqui perfeita, o seu tempo disponibilizando aqui para todos nós. E quero agradecer a todos vocês a presença e fiquem atentos à próxima webinar e também às nossas Fast Live, né? Que eu tenho convidado o Dr. Godoy para participar com qualquer tema que ele queira estar aqui trazendo e que seja importante para o setor de tecnologia da informação. Excelente dia a todos vocês e até a próxima, pessoal. Deixa eu ver, alguém fez algum comentário? Deixa eu ver o que se trata. Ele agradeceu aqui, o Flávio agradeceu. Então. Grande abraço, até mais, um bom final de semana para todos vocês. Muito obrigado, doutor Godoy, obrigado a todos vocês. Um abraço.